A paz do Senhor, igreja. Quantos estão felizes essa noite? Né? Não é fácil estar aqui, não. Mas em obediência a Deus, primeiramente, e a meu líder, e a minha líder, né? Evaldo de Carla, do Ministério de Família. Estou aqui, né, para trazer o que Deus falou no meu coração. Queria que vocês abrissem sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12. Capítulo 12, versículo, a gente vai ler o 12 e depois o 27. Primeiro Coríntios, capítulo 12, versículo 12 e depois o 27. Todos acharam? Viram amém? Diz assim, no versículo 12: a unidade de Cristo em um só corpo. O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece em relação a Cristo Jesus. 27. Junto, todos vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte dele. Amém? Esse texto aqui, ele é um pouco extenso, mas se vocês puderem ler em casa, vocês vão entender melhor. Mas no meu entendimento aqui, Deus falou no meu coração que Ele não faz exceção de pessoas. Ninguém aqui, um é mais importante do que o outro, porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. Todos nós. O Ministério de Louvor não é mais importante do que o Ministério de Família. O Ministério de Família não é mais importante do que o Ministério de Intercessão. Todos nós aqui somos importantes para Deus, amém? E podemos fechar os olhos, né? Coloque a mão no coração de vocês, que a gente vai falar dela. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade, Senhor, que o Senhor tem nos dado de estar aqui presente diante da tua casa, Senhor, para te servir e para te buscar. Senhor, que nós sejamos, Senhor, dependentes, Senhor, a cada dia do Senhor em nossas vidas. Senhor Jesus, eu quero aqui também apresentar a cada um de nós aqui presente, a cada ministério dessa igreja. Que o Senhor venha abençoar, meu Pai, cada vez mais. Que o Senhor venha, meu Pai, fazer cada ministério crescer, meu Pai, diante da tua casa. Amém. Senhor Jesus, desde já, meu Pai, eu te peço e te agradeço, meu Pai, por fazer parte do teu corpo. Amém. Obrigado por tudo. Desde já eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu preparei também, né, um louvor aqui. A letra, ela é muito importante, como a gente também está falando sobre comunhão com os irmãos. Eu separei esse louvor para um momento de comunhão, a gente poder estar abraçando o irmão. E você também veio dizer para ele o quanto ele é importante para Deus. Amém?
bem? Amém. Estão felizes? Amém. Estão amando? Amém. Meu esposo, né? Minha outra metade. Estou aqui por obediência a Deus e aos meus líderes. Eu gostaria de falar. Eles me regular. Não é, Marcos? Em Provérbios 3, 9 e 10 fala assim: honre o Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produziu. Então seus celeiros se encherão de cereais e seus comércios transbordarão. Amém? Amém. Convido aos irmãos com muita alegria, com muito temor, muita gratidão, trazer os seus filhos nas ofertas na casa do Senhor, para que a gente possa cada dia mais estar trabalhando ainda mais na obra do Pai. Porque a gente sempre fala, às vezes não precisa, né? Mas a obra dele ainda tem a pessoa. Então, todos os dias, para que Deus nos faz ofertas, e quem Deus também é um alimento para a comunidade de Deus. Amém? Dia 18 do 3, no Teatro Mulheres. Eu quero que vocês convidem todas as mulheres, as nossas, né, da casa e outras mulheres. Obrigada, Deus abençoe. Vai ser aqui ontem? Vai ser aqui na igreja. O horário? Esqueci. O horário vai ser às 17 horas, dia 18 do 3, 2023. Desculpa, gente, é porque está aqui na frente é difícil. Eu vou me acostumar. Dia 18 dos 3, mais conhecido como sábado. Shalom, família. Quero convidar os casais para estar conosco aqui na igreja dia 25 dos 3 agora. Para de casais. Tem como restaurar relacionamento. Bem mais forte. E nós precisamos estar clamando a Deus por nossas coisas boas estão por vir. A gente tem que estar preparado para receber. Amém? Nós estamos convidados e convidem aos amigos, casais amigos, para que possamos estar fazendo desfrutando do melhor de Deus no nosso casamento aqui. Amém? Será 19h30. Não é isso? Mais conhecido como sábado do meio-dia. As paz do povo do avivamento, amém? Quem tirou a barriga aqui hoje de manhã? Queridos, hoje eu estava falando com minha sogra que hoje foi o café que teve mais irmãos, né? E olha que tinha gente viajando, né? Tinha gente comemorando formatura, mas graças a Deus, queridos, hoje teve um bom número de irmãos, o café foi uma bênção, e a gente, a primeira vez, né? Olha, irmão, deixa eu contar um segredo da primeira vez da irmã da Alvinha. A primeira vez que ela veio, a primeira vez que a Valdo conseguiu tirar uma foto dela. Ela foge de todas as fotos e hoje não fugiu de Evaldo. Evaldo tirou e colocou no grupo da igreja. Queridos, antes da gente ler a palavra, eu quero pedir aos irmãos, o nosso querido Alan, né, ele conversou comigo, ele tinha um canal no YouTube e o canal agora é da Comunidade Sementes. É dele, mas também é da Comunidade Sementes. E hoje, né, ele já começou a postar
o nosso café da manhã. Então, todas as atividades da igreja nós estaremos postando a partir de então no YouTube. Até o momento só se inscreveram 18. A gente precisa de pelo menos 50 inscritos para a gente transmitir ao vivo. Então, todo mundo que está aqui vai chegar lá, quando chegar em casa, né, no grupo da igreja, clicar lá no link e estar no grupo da igreja e se inscrever para que a gente possa, né, logo mais poder estar transmitindo pelo YouTube ao vivo os nossos cultos, as nossas programações. Então, contamos com mais essa bênção que o Senhor tem nos dado através da vida de aula. Certo? Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no profeta Jonas, capítulo 1. Livro do profeta Jonas, muito conhecido. A partir do versículo 1, se você quiser acompanhar ali. A palavra de Yahvé veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, que quer dizer morada de Minos, e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Entretanto, Jonas decidiu fugir da presença de Yahvé, o Senhor, e partiu na direção de Tarsis, isto é, jaspe amarelo, descendo para a cidade de Jope, ou seja, Formosa. Encontrou um navio pronto a zarpar para Tarsis, pagou a sua passagem e embarcou nele, a fim de ir para a cidade de Tarsis, tentando escapar da presença de Yahvé. Contudo, Yahvé fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão devastadora que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros foram tomados de grande pânico. Entenderam: que é isso que fizeste? Porquanto os homens sabiam que ele fugia do Senhor, pois ele lhes havia contado tudo. Considerando que o mar estava cada vez mais bravo, mais revoltoso, os marinheiros lhe inquiriram: o que devemos fazer contigo a fim de acalmar este mar? Considerando, diante do que Jonas lhes aconselhou: pegai-me e lançai-me ao mar, e ele haverá de se aquietar, pois sei que esta violenta tempestade caiu sobre vós por minha causa. Contudo, os homens ainda se esforçavam ao máximo para remar de volta à terra, todavia sem sucesso, e o mar ficava cada vez mais tempestuoso. Por isso suplicaram a Yahvé nestes termos: ó Senhor, eis que nós te rogamos, ó Yahvé, não nos deixe morrer por conta da vida deste homem, e que não nos culpes pelo sangue inocente, porque tu, ó Yahvé, fizestes como te aprouve fazer. Então agarraram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e logo este se acalmou. Feche teus olhos. Pai, estamos diante da tua palavra. Queremos que a tua palavra alcance o nosso ser, o nosso coração. Que o nosso coração seja uma terra fértil. Que a nossa mente venha estar cativa à tua palavra. E que o Senhor fale a necessidade de cada coração. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Quem não leu
Quem já não meditou na história de Jonas? Alguns até colocaram um apelido em Jonas como o profeta fujão. E quando a gente lê esse texto, irmãos, a gente se depara com a gente mesmo. Quando a gente lê a história de Jonas, ela se confunde muitas vezes com a minha e com a sua história. Porque quantas vezes Deus manda a gente fazer algo e a gente não faz? Quantas vezes Deus manda a gente ir em uma direção e a gente escolhe ir por outra direção? E quando isso acontece, irmãos, nós pagamos um preço muito alto. E muitas vezes, quando isso acontece, a gente coloca em risco a vida de quem não tem nada a ver. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você souber de alguém que está fugindo de Deus, fuja dele também. Quando você souber de alguém que está desobedecendo a Deus, corra dele. Fala, Deus. E esse texto é um texto que nos mostra claramente. O texto não diz, irmãos, o nome. Mas esse barco tinha um capitão. O capitão não tinha nada a ver nem com o problema de Jonas. Os marinheiros não tinham nada a ver com o problema de Jonas. E eles estavam em risco por causa de Jonas. E quando a gente olha para esse texto, irmãos, a gente percebe quão sério são as coisas de Deus. A Bíblia diz que é melhor que a gente não prometa. É melhor que a gente não prometa nada a Deus do que a gente prometer e não cumprir. E esse capitão, eu imagino que ele tenha pensado, hoje vai ser mais um dia de viagem tranquila. A região que Jonas morava era uma região marítima. E era muito comum a entrada e saída, a chegada e a saída de barcos, trazendo mercadorias de um lado para o outro, trazendo comerciantes de um lado para o outro. E eu imagino que aquele capitão, ele tenha dito, hoje será mais um dia de trabalho. Mas ele não contava que no seu barco teria um Jonas. E nessa noite, queridos, eu quero compartilhar com os amados o tema joga fora o teu Jonas. Amém. Todos nós temos um Jonas que nós precisamos jogar fora. Todos nós temos um Jonas que precisamos jogar fora. Quando você identificar o Jonas, olha, quando você identificar ele, entenda que você precisa jogar ele fora.
Esse texto, irmãos, ele nos diz que nós precisamos ser criteriosos com quem entra no nosso barco. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Você precisa ter critério na sua vida para as pessoas que entram na sua vida. Você precisa ter critério para as pessoas que entram na sua casa. Você precisa ter critério para as pessoas que entram no seu quarto. Você precisa ter critérios para as pessoas que você compartilha os seus segredos, porque senão você pode estar acolhendo Jonas. E é aí que mora o perigo. Aquele capitão, ele não imaginava que no seu barco estaria alguém colocando em risco a vida de todo mundo. Quando nós acolhemos Jonas na nossa vida, quando nós acolhemos Jonas no nosso barco, nós estamos colocando a nossa vida em risco e a vida de todas as pessoas que estão ao nosso redor. Cuidado, meu querido. Cuidado com quem você permite que entre na sua vida. Quantos casamentos acabaram porque deixaram Jonas entrar? Ou uma Jonas? Quantas famílias acabaram porque deixaram Jonas entrar e sapatear no meio da família? Nós precisamos ter critérios. As pessoas que andam com a gente precisam ser pessoas que sonham ou igual ou mais do que a gente. As pessoas que caminham com a gente precisam ser pessoas que buscam o nosso Deus ou igual ou melhor do que a gente. Porque senão, irmãos, nós estaremos colocando o nosso barco em risco de afundar. O texto diz que aquele capitão era muito experiente. E aquela tempestade, eles com certeza, eles já haviam enfrentado outras tempestades, mas igual àquela, não. E o texto diz que eles jogaram as cargas ao mar para ver se aliviava o risco de o barco afundar. E o texto diz que não adiantou. Deixa eu te dizer uma coisa. Não adianta você querer dar um jeito em coisas que não é para ser dado jeito. Existem coisas na nossa vida, irmãos, que precisam ser quebradas para que coisas novas aconteçam. Existem pessoas, existem Jonas na nossa vida que precisa sair da nossa vida, da nossa família, da nossa empresa, da nossa casa, para que coisas novas venham a acontecer. Aquele capitão, ele jamais ia imaginar que no seu barco estaria alguém colocando em risco a vida de todos eles. Quantas vezes, irmãos, nós temos guardado no nosso barco um Jonas, e você viu que o texto fala algo impressionante. O capitão, os marinheiros correndo o risco de morrer,
uma tempestade violenta. E onde é que Jonas está? No porão, dormindo. Sabe o que eu entendo, queridos? Nós precisamos descobrir quais os Jonas que estão na nossa vida, no nosso barco, que estão no porão, dormindo, e enquanto isso, colocando a nossa vida em risco. Quantas vezes, queridos, tem um Jonas no porão da nossa vida, do vício? Quantas vezes tem o Jonas na nossa vida da rebeldia? Está escondido, está lá no porão. E quando menos espera, ele está colocando em risco toda a nossa vida. Cuidado. Cuidado com o Jonas escondido. Porque uma coisa que a gente aprende nesse texto: nem sempre Jonas fica aparente. Nem sempre Jonas, ele se apresenta. A maioria das vezes, o meu Jonas e o teu Jonas está no porão, escondido. Quantas vezes uma palavra desperta o Jonas que está lá no porão da nossa vida? Quantas vezes uma imagem desperta o Jonas que está lá escondido no porão do vício, da pornografia, da prostituição, da mentira? Ele está lá no porão escondido. Enquanto o pau está quebrando lá em cima, ele está dormindo, escondido. E depois que não tinha mais jeito, o capitão tem a ideia de descer ao porão. E quando ele desce ao porão, ele identifica o Jonas que está escondido. Para a gente jogar fora o nosso Jonas, eu preciso identificar. Uma das coisas que a gente aprende no encontro, irmãos, é que pecado tem nome. E muitas vezes o nosso pecado se chama Jonas e está lá no porão escondido. Está lá no porão maquiado. Está lá no porão bem vestido. Quando o capitão desce ao porão, ele identifica. Olha, a gente está morrendo. A gente não sabe mais o que fazer. E você está aqui dormindo. E percebam, irmãos, que o capitão dá ainda uma oportunidade a Jonas. O capitão diz: olha, clama ao teu Deus. Cada um deles já haviam clamado ao Deus correspondente e nada havia acontecido. E quando o capitão identifica Jonas, ele diz a princípio para Jonas: olha, clama ao teu Deus, para quem sabe ele nos livre dessa desgraça. E aí a Bíblia diz, queridos, que Jonas então, ele se revela. Jonas disse: olha, eu sou um fugitivo do Senhor. Eu sirvo ao Deus de Israel. E ele me mandou ir para um lugar, e eu estou fugindo para outro lugar. Eu comprei a passagem para outro lugar, e eu estou indo em outra direção. E percebam, irmãos, que o capitão sabia do poder do Deus de Israel. O
O capitão sabia quem era o Deus que Jonas servia. E o texto, irmãos, vai dizer que mesmo identificando Jonas não pôde, não teve condições, não teve capacidade de sair do barco sozinho. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Tem Jonas na minha e na tua vida que a gente pode até identificar ele, a gente pode até dar nome a ele, mas ele não vai sair sozinho. Porque ele está confortável no porão, ele está confortável dormindo, e ele simplesmente não vai querer sair. Quando a gente identifica o Jonas, irmão, não adianta a gente dizer, olha, sai sozinho, vai-te embora, some daqui. Tem coisas, irmãos, que a gente precisa identificar. Tem Jonas que a gente precisa identificar, mas mesmo identificando, eles não sairão da nossa vida sozinhos. Jonas, ele não saiu, mesmo o capitão identificando que ele era o problema. Não adianta, meu irmão, você apenas identificar o problema. Não adianta apenas identificar o teu Jonas. Não. É preciso algo mais. É preciso a gente tomar uma postura que o capitão não teve coragem de tomar. Jonas chega para o capitão e diz, olha, pode me jogar fora. Pode me jogar no barco. Pode me jogar no mar. E o capitão sabia, irmãos, quem era o Deus que Jonas servia. Lembra do que o capitão falou? Antes dele tomar qualquer atitude, ele ora a Deus de Jonas, pede misericórdia ao Deus de Jonas e diz, olha, Deus de Jonas, Deus de Israel, não nos cobre o sangue inocente. Então, meu querido, minha querida, eu preciso jogar Jonas fora, porque ele não sai sozinho da minha vida. E quando isso acontece, o texto vai dizer que eles então chegam à conclusão. Jonas foi identificado, mas não saiu sozinho. O texto diz que os homens pegaram Jonas e lançaram ao mar. E o final do verso 15. O final do verso 15, olha o que diz. O mar estava enfurecido. Mas quando eles lançaram, o mar se acalmou. Tem Jonas na minha e na tua vida que não vai sair sozinho. O capitão e os marinheiros tiveram que pegar Jonas e jogar fora. Existem alguns Jonas na minha e na sua vida que sozinho, eu e você, a gente não consegue. A gente vai precisar de ajuda do capitão e dos marinheiros. A gente vai precisar de ajuda do líder. A gente vai precisar de ajuda da líder.
A gente vai precisar de ajuda do pastor, da pastora. A gente vai precisar de ajuda do pai, da mãe. Porque Jonas sozinho ele não sai. Ele continua colocando em risco o nosso barco. Tem muitos Jonas que a gente sabe que a gente tem que jogar fora, mas a gente não toma a atitude de jogar fora. Tem muitos vícios na nossa vida que a gente carrega, que a gente sabe que a gente precisa jogar fora e a gente não joga. Sozinho você não consegue. Peça ajuda. Identifique esse Jonas. Saia de perto desse Jonas. Mas acima de tudo, reconheça que sozinho a gente não consegue. Tem tantas coisas, irmãos, que na caminhada da vida cristã a gente só vai poder superar com a ajuda do outro. Esse texto que o irmão Dudu leu é um texto que fala do corpo de Cristo. O apóstolo Paulo ele faz uma analogia da igreja de Cristo na terra com o corpo humano. E vai ter coisas, meu irmão, minha irmã, que a gente não vai conseguir sozinho. Vai ter Jonas na nossa vida que a gente não vai conseguir jogar fora sozinho. A gente vai precisar de ajuda de pessoas. A gente vai precisar compreender a necessidade de que outros nos ajude a jogar o nosso Jonas fora. E eu queria concluir essa palavra dizendo uma coisa. A história desse capitão pode ser a minha ou a sua. A gente pode estar carregando o Jonas na nossa vida, na nossa família, no nosso casamento, na empresa, na escola, enfim. Que se a gente tivesse mais critério, se a gente ouvisse a Deus, a gente não permitiria que esse Jonas entrasse no nosso barco. E ao entrar no nosso barco, se a gente o identificasse, a gente deveria pedir ajuda a pessoas para jogar esse Jonas no mar. E eu quero te dizer uma coisa aqui. Esse capitão, ele não era crente. Esses marinheiros, eles não eram crentes. E eles estavam correndo risco por guardar o que não era para ser guardado. Não guarde Jonas na sua vida. Jonas não é para ser guardado. Jonas é para ser lançado no mar. Jonas é para ser jogado fora. Eu não tenho uma bola de cristal, mas cada um aqui sabe muitas vezes o Jonas que carrega. Senhor, me conhece. Enquanto estamos adorando, querido, Perdona-me antes da ceia, coração. se você entende a necessidade de jogar o teu Jonas fora, de identificar, de saber que não dá para ele continuar
continuar no teu barco, na tua vida. Eu quero desafiar você a vir aqui no altar. Eu não sei qual é o teu Jonas, mas Deus sabe. Traz a revelação do profundo e do escondido, de onde está o Jonas. E nessa noite, nós lançamos ao mar, com a ajuda do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Todo um Jonas incubado na nossa vida. Todo Jonas no porão da nossa alma, que não nos deixa avançar, que não nos deixa romper. Todo o Jonas da timidez, nós lançamos ao mar. Todo o Jonas da mentira, da impureza, todo Jonas que nos tem feito pecar, nós lançamos ao mar e cremos que o mar vai se acalmar. A partir de hoje, o teu mar que estava revolto, o teu mar que estava em tempestade, a tua casa, a tua família, o teu casamento, a tua empresa, os teus negócios estão acalmados, porque Jonas já foi lançado